Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre os 4 princípios de negociação da Universidade Americana de Harvard. Eles têm um curso de negociação bastante reconhecido. E esses 4 princípios, eles se baseiam numa base de cooperação, ou seja, tentar buscar uma solução que agrade a todas as partes que estão envolvidas nessa negociação. Então vamos lá. O primeiro princípio de negociação de Harvard é aquele que diz que você deve separar as pessoas do problema que está sendo discutido. O que isso significa? Muitas vezes, a gente tem uma tendência, quando a gente gosta da pessoa que a gente está negociando, a gente se coloca numa posição, às vezes, de ceder demais. E o oposto também é verdade. Quando a gente tem um interlocutor do qual a gente não gosta por algum motivo, ou a gente não simpatiza, a gente tem uma tendência de querer prejudicar essa outra parte. Então, o primeiro princípio, ele diz que a gente precisa separar a questão que está sendo discutida daquelas pessoas. Então, isso facilita o encaminhamento de uma solução que possa atender às demandas das partes envolvidas. O segundo princípio é aquele que diz que você não deve negociar baseado nas suas posições, mas sim nos seus interesses. O que significa? Você não deve levar uma negociação como se fosse um cabo de guerra, em que você está fixo numa posição e você tenta puxar aquela solução o mais próximo de você possível. Então o que se deve fazer? Deve-se analisar quais são os seus interesses naquela questão que está sendo discutida. E aqui tem um exemplo bastante famoso que é o da abóbora. Então imagina a seguinte situação: 3 pessoas chegam numa loja para comprar uma abóbora. Só que nessa loja só tem uma abóbora. Então as 3 pessoas começam a discutir, cada uma delas expondo as suas razões. Olha, eu preciso dessa abóbora, eu cheguei primeiro, eu estou disposto a pagar mais. Ou seja, cada uma delas fixou a sua posição de querer levar aquela abóbora para casa. Quando a gente passa a analisar os interesses dessas pessoas, a gente, nesse caso, percebe que a primeira pessoa, ela queria a abóbora para fazer uma daquelas máscaras de Halloween, né? Ou seja, ela precisava da carcaça. A outra pessoa queria fazer uma sopa com aquela abóbora, ou seja, ela precisava apenas do recheio da abóbora. E a terceira pessoa queria apenas as sementes. Então, quando você baseia a sua negociação nos interesses, fica muito mais fácil de você chegar a um resultado que possa atender a todas as partes que estão sendo negociadas. O terceiro princípio é aquele que diz que você, antes de ir para uma mesa de negociação, você precisa estabelecer alguns critérios que possam te orientar de modo que você chegue numa solução que atenda a esses critérios. Então, aqui a gente tem um exemplo do restaurante. Então, quando você vai levar uma pessoa, você vai convidar uma pessoa para ir num restaurante, ao invés de você chegar para ela e falar que restaurante você quer ir, você pode perguntar para ela quais seriam os critérios que ela gostaria que fossem atendidos. Então, por exemplo, a pessoa quer comer um certo tipo de carne ou massa, frutos do mar, etc. Segundo lugar, a pessoa quer um ambiente mais sossegado ou um pouco mais agitado. Terceiro, a pessoa prefere um ambiente com música, sem música. Então, quando você estabelece esses critérios, você acaba tendo uma orientação que vai facilitar em buscar uma solução que seja capaz de atender esses critérios. E o quarto princípio é aquele que diz que você pode e deve levar várias opções, várias soluções possíveis para a mesa de negociação. E essas soluções, então, elas vão propiciar que você escolha, baseado nos critérios do princípio anterior, que você possa, então, escolher uma das soluções que melhor se adequa ao problema. Então, resumindo, primeira coisa, separe o problema das pessoas. Segundo, negocie baseado nos seus interesses e não nas suas posições fixas. Terceiro, estabeleça critérios que uma boa solução deva satisfazer. E quarto, tenha várias soluções possíveis. E, finalizando, a negociação que leva ao sucesso é aquela que se baseia na cooperação e não na competição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Muito obrigado e até a próxima.